Reforma trabalhista, destaque do mercado financeiro de hoje com Sami Dana. Boa tarde, Sami, bem-vindo. Boa tarde, Cláudia, boa tarde a todos. Mercado financeiro no ar e hoje vamos falar da reforma trabalhista, né? Que ela já faz parte da agenda eleitoral de 2022. Ao menos os dois principais candidatos falam disso, né? O Bolsonaro fala em manter, obviamente, Lula fala em revogar, assim como o Ciro Gomes também, e revisar as mudanças da CLT, né? As últimas mudanças foram sancionadas em 2017, durante o governo Temer. Mas com 11,9 milhões de desempregados ao final do primeiro trimestre, fica a dúvida: qual foi o efeito da reforma trabalhista sobre o emprego? Sobre esse assunto a gente vai conversar daqui a pouquinho com um pesquisador que estudou o tema, professor Fernando Holanda Barbosa Filho, do IBRE. Inclusive, parece que ele já está online. Fernando Barbosa, muito obrigado por participar aqui do Mercado Financeiro. Eu começo com o seguinte: muita gente fala, olha, teve desemprego, então a reforma não funcionou. Eu sou economista, você também, e faz pesquisa, a gente sabe que não é só aumentar ou diminuir que você pode acreditar ou não a reforma trabalhista. Precisa ter um grupo de controle. Aí a pergunta que fica: se não tivéssemos a reforma trabalhista, o desemprego seria maior? Provavelmente sim. O que a gente observa com as reformas trabalhistas é que toda reforma ela demora um tempo para que todos os seus benefícios sejam colhidos. Um exemplo é a reforma trabalhista alemã, a Hartz-Reform. Ela reduziu a taxa de desemprego alemã em 3,5 pontos percentuais, mas ela demorou mais de 5 anos para atingir essa queda, né? E o que a gente observou no Brasil após a reforma trabalhista foi uma economia que ainda não voltou a operar na normalidade, justamente pelo desafio fiscal, né? O Brasil ainda está vivendo a crise de 2015 e 2016, e a reforma trabalhista ela amenizou os problemas dessas crises, e ela ainda não consegue entregar tudo aquilo que dela se espera, justamente porque as condições conjunturais da economia fazem com que a economia ainda não tenha atingido seu pico. Fernando, a gente vê principalmente dois candidatos nessa corrida eleitoral: o Lula, principal, mas o Ciro vem na esteira, dizendo que a reforma foi um atraso, e eles flertam. Claro, primeiro precisam ganhar a eleição, mas eles dizem que, se ganharem, vão revogar e rever a CLT. Dá para a gente ter uma ideia, ou pelo menos falar quais seriam os impactos imediatos de uma eventual revogação na reforma trabalhista? Olha, a reforma trabalhista, ela trouxe algumas coisas super importantes. Por exemplo, ela acabou com os honorários de sucumbência. O que é isso, né? Ela incluiu, né, e a pessoa não tinha acesso à justiça sem pagar nada. Fazia aqueles pacotes que faziam vários pedidos, alguns sem o menor sentido, porque a pessoa já tinha recebido o seu direito, e isso fez com que caísse em quase 1 milhão o número de ações trabalhistas por ano, né? Ou seja, e o que isso tem a ver com o emprego? Isso tem a ver porque o número de ações demanda com que a pessoa vá se defender, aumenta o custo do trabalho, e com isso ela passa a contratar menos. Então, isso é um dos canais. Outra coisa importante que a reforma trabalhista fez foi liberar a terceirização do trabalho, né? A terceirização antes só poderia ser feita em atividade meio. E a pergunta vem: o que é atividade meio, o que é atividade fim, numa economia globalizada com as cadeias globais de valor? Ninguém consegue definir isso. As empresas fazem aquilo em que ela tem vantagem comparativa, o que elas fazem melhor. E o que elas não conseguem fazer de forma competitiva, elas importam. A legislação anterior impedia que isso acontecesse, então isso reduzia a competitividade, né? Ao mesmo tempo, ainda aprovou uma coisa super importante, que foi o negociado sobre o legislado. Só para dar um exemplo do que isso significa: na crise de 2008, a Embraer fez um acordo com seus empregados para manter todos no emprego. Aquele acordo foi considerado irregular pelo TRT de São Paulo e as pessoas foram mandadas embora. Ou seja, você permitir esse tipo de acordo quando o empregado quer e o empregador quer, isso protege o emprego. Possivelmente, uma parte do sucesso na pandemia, do desemprego não ter subido tanto, também se deve a poder fazer esses acordos. Então, a reforma trabalhista ela opera em diversas áreas em que ela protege o emprego
e não o contrário. Fernando, e para acabar, eu ainda digo mais. Se você tem riscos trabalhistas, então o empresário estaria disposto a pagar 10 mil. Mas se a lei trabalhista não for clara, ele vai ter que separar um dinheiro desses 10 mil para um eventual caso para enfrentar a justiça, pagar advogados. Então, ao invés de pagar 10 mil, ele vai pagar, claro que eu estou arredondando o número, ele vai pagar 8 mil, 7 mil. Ou seja, eu diria que a reforma trabalhista, ela ajuda a manter os salários maiores, porque diminui os riscos. Só para finalizar, a gente tem o gráfico aqui da Justiça do Trabalho para pontuar o que o Fernando falou. 2.620.000, a gente tinha casos em 2015, em 2017 a gente teve também 2.630.000 e em 2021 1.540.000 casos, o que mostra aí uma redução de 43%. Você acredita que, pelo contrário, para encerrar, a gente poderia avançar mais na reforma ou do jeito que está, você acha que já está acomodada para a economia moderna? Olha, eu acho que a gente ainda não discutiu ainda a verdadeira reforma trabalhista que a gente vai ter que fazer, que é discutir os direitos, né, dos trabalhadores, que direito do trabalhador é um custo. E o Temer falou isso, embora as pessoas não dessem ouvido, ele não revogou nenhum direito, tá? Várias coisas continuam sem poder ser negociadas, justamente porque você limitou o número de coisas que os trabalhadores poderiam negociar. Então, grande parte dos direitos que fazem com que exista um diferencial de custo entre o trabalhador formal e o informal, que é maior do que 70%, nada disso ainda foi discutido. Eu sempre lembro, né, que o mercado brasileiro ele é dual. Quase 50% das pessoas estão fora desse contrato de trabalho, né, sem carteira e conta própria. Então, se a gente não discutir isso, essa dualidade vai persistir. A reforma que a gente ainda não discutiu no Brasil é o que a gente está disposto a abrir mão como trabalhador, né, para que haja um maior número de empregados com a situação legalizada, e não que as pessoas acabem ou na informalidade ou trabalhando como conta própria, simplesmente porque o custo dessa contratação é muito elevado. Perfeito. Agora, 14h57, conversamos com Fernando de Holanda Barbosa, professor da FGV e pesquisador do IBRE. Vamos dar uma olhada agora como andam as bolsas. O nosso Ibovespa opera hoje em alta de 0,67% aos 106.956 pontos. O grande motor da alta de hoje foi que a China, a cidade de Xangai, que tem 25 milhões de habitantes, liberou pela primeira vez a sua população sair de casa, ainda que seja para fazer compras de mantimentos. Mas isso foi suficiente para puxar commodities e ajudar o Ibovespa, que nesse momento aí está retomando. Bolsa, a gente já falou, falta falar das moedas. Dá uma olhada na tela, o dólar opera em forte queda, cai 2,06%. Mesmo motivo, operado agora aos R$ 4,88. E o euro cai 0,84, neste momento R$ 5,17. E para finalizar, o Bitcoin, que anda oscilando muito, né? Começou o ano acima dos 40 mil, hoje recupera bem 4,60% aos 30.105 pontos. A gente vê aí a economia voltando. Último assunto, em evento em Brasília, né? O ministro da Economia, Paulo Guedes, responsabilizou os bancos centrais mundiais pela inflação generalizada. Segundo o ministro, a inflação é um problema mundial porque os bancos centrais dormiram no volante. Vamos acompanhar o que disse o ministro. A inflação que tem hoje é uma inflação mundial, porque os bancos centrais dormiram ao volante. Lá fora todo mundo está dormindo. O nosso já acordou, saiu correndo, já tomou um café, está vivo. Mas a turma lá fora está dormindo até hoje. Guedes lembra que os preços dos alimentos e das fontes de energia subiram em todo o mundo com a pandemia e que o advento da guerra da Ucrânia agravou a situação. O ministro ressalta ainda que o país fez o dever de casa com a vacinação em massa e uma política fiscal forte e avalia que o momento é favorável para a economia brasileira. Você aí que nos assiste, já notou que as coisas estão mais caras? Isso provavelmente afeta o seu bolso? A boa notícia é que eu posso te ajudar a não passar sufoco.
Para voltar a ficar de bem com o seu bolso, ter controle financeiro total, acesse agora niucursos.com.br, niucursos.com.br e use o cupom SDF de Samidana Finanças e receba 10% de desconto. E faça as pazes com as suas finanças. Mercado Financeiro de hoje fica por aqui, passamos o bastão para ele, Daniel Caniato, que está comandando hoje o Prós e Contras.